também conhecido como programa de olho. Você que já assistiu às aulas passadas, sabe que se chama 5S devido às 5 palavras em japonês, começada com a letra S. Seiri, Seiton, Seizo, Seiketsu, Shichizuki. A última aula que nós tivemos foi sobre o primeiro S, o senso de utilidade, também conhecido como senso de descarte. Hoje nós queremos enfatizar o Seiton, que é o senso de organização, também chamado como senso de ordenação, e também ainda hoje falaremos sobre o Seizo, que é o senso de limpeza. Evidentemente que teremos uma outra aula falando sobre o Seiketsu Shichizuki. Isso, didaticamente falando, pelo menos quando nós atuamos em trabalhos de consultoria, principalmente fábricas e indústrias da região, nós colocamos os 5S em 2 etapas. Lembrando que o 5S hoje é universal, empresas do varejo, do turismo, vários até mesmo empreendimentos do setor dos serviços podem utilizar o programa 5S. Nós, da Centene, quando vamos implementar o 5S em um determinado ambiente, nós dividimos em 2 etapas. A primeira etapa é composta pelos 3 primeiros S, Seiri, Seiton e Seizo. Uma vez consolidados e bem implementados esses 3 primeiros S, segue para os 2 seguintes, que é a segunda etapa, o Seiketsu e o Shichizuki. Então, como nós já vimos e já apresentamos para você o primeiro S, o Seiri, lembrando que vamos trabalhar nesses 3 primeiros sensos como primeira etapa, voltados para o jeito de agir, de colocar a mão na massa, e deixamos os outros S's para trabalhar a questão da saúde não só física, mas também no lado psicológico da pessoa, e senso de disciplina, de normas. Vamos continuar então onde nós paramos, na nossa pegada, nossa trilha pedagógica. Começamos então, na aula passada, falando sobre o Seiri, de uma maneira bem rápida, quando você vai implementar não só o Seiri, mas os 3 primeiros S, é importante que se defina os locais de aplicação. Bata uma foto do antes e do depois dos 5S, na verdade, depois dos 3 primeiros S, quais são as áreas, os departamentos, os setores da organização onde os 3 primeiros S vão ser aplicados para que você possa medir o desempenho do antes e depois e fazer os locais de inspeção. Então, recapitulando, o Seiri, que é o senso de utilização, ele enfatiza ter apenas o que é útil no ambiente de trabalho, distinguindo o que não é necessário do que é, e assim já evita desperdício. Aqui o Seiri significa ter no ambiente de trabalho apenas aquilo que verdadeiramente é necessário para evitar desperdício. Seria diferente também de faltar. É necessário que haja um kit, um levantamento de todos os equipamentos, maquinário, ferramentas necessárias, úteis para aquele ambiente de trabalho. Ou seja, Seiri significa ter tudo o que é necessário para o trabalho, na quantidade certa e em condições de uso. Aí o que passa é que tem que ser descartado. Descartar tudo aquilo que não há previsão de ser usado. Aí nós já vimos que o Seiri ele enfatiza você identificar o que vai ser usado para, a partir daí, você praticar o Seiton. Seiri, Seiton, Seiton se diz de organizar de acordo com a frequência, de acordo com o uso. Isso aqui foi abordado na aula passada, nós só queremos dizer que aquilo que é útil, você usa para o Seiton, a fase 2. E o que não for útil, aí você descarta. Claro que no descartar, o material é recuperável, ou seja, precisa de conserto, planeja essa recuperação. Está sobrando, ele está em bom uso, está o material encontrado em bom estado, ou vai ser deixado disponível para outro setor da empresa, ou pode ser vendido. E aquele material que verdadeiramente é descartado, nos 5S nós não chamamos de lixo, é o resíduo sólido que precisa entrar no programa de reciclagem da empresa. Então, vamos lembrar que se você vai fazer a prática dos 3 primeiros S, o primeiro S é fundamental.
deixar num determinado local de trabalho tudo aquilo que deve ser utilizado. Esse é o primeiro ponto. Uma forma de manter a organização é definir para cada item identificado como útil e necessário o local onde será guardado e as respectivas quantidades máxima e mínima permitidas. Então, eu já sei o que é necessário aqui, a partir de agora vem o CEITOM, que é o senso de organização. O que significa isso? Um lugar para cada coisa em seu lugar. Cada coisa, após o uso, deve estar em seu lugar. É esse senso de organização. Nós já temos tudo que é necessário para um determinado ambiente de trabalho, já foi feito o inventário. Agora precisa definir o lugar de cada coisa. É esse senso que nós queremos abordar agora, o senso de organização com você, tá? Bom, nesse senso de organização que estamos falando nesse momento, é aconselhável que você tenha o Kanban, ou seja, gestão à vista. Não é também, isso aqui é uma indicação, a sugestão. Tem alguma etiqueta para as pessoas, o novato na empresa, saber o lugar organizado, cada coisa tem seu lugar, um lugar para cada coisa. Então, aqui são sugestões. Organize os itens considerados úteis para o ambiente de trabalho, deixando aqueles que são mais utilizados em local visível, de fácil acesso e de fácil colocação após o seu uso. Esse procedimento é perfeitamente aplicável tanto em linhas de produção em fábricas, quanto em mesas de escritórios, em qualquer outro ambiente. É importante colocar a identificação visual de onde cada coisa deve ficar, pode ser etiqueta ou desenho de contorno da ferramenta, qualquer coisa que identifique onde fica cada objeto e que consiga perceber se o objeto deve estar ou não ali, tá? Então, nós vamos falar aqui um pouco sobre esse item da organização. Cada coisa em seu lugar, um lugar para cada coisa. Use locais para que as ferramentas que são utilizadas deva estar no seu respectivo local. Se a ferramenta tem um uso semanal, por exemplo, ferramentas que são utilizadas uma ou duas vezes por semana devem ser alocadas em locais apropriados, preferencialmente perto das máquinas em que são utilizadas. Organize essas ferramentas em um rack apropriado. Pode ser interessante também pintar o lugar da ferramenta com seu desenho. Isto identifica o local exato da ferramenta e se ela está ou não no seu lugar. Em outras palavras, Seiton, cada coisa tem que ser o seu lugar. Você vai usar, vai trabalhar, terminou o dia ou terminou o uso, essa ferramenta aqui tem que ser colocada aqui. E já esse outro item tem o seu cantinho. Isso é a prática do Seiton. Sim, você pode usar armários, hackers, de preferência, armazene ferramentas que são utilizadas uma ou duas vezes por mês, distante da linha de produção, em prateleiras ou armários devidamente etiquetados, para assim facilitar a devolução após o uso. O que nós queremos dizer é que, para esse item, aqui que nós falamos, o Seiton, a organização, é um lugar para cada coisa em seu lugar. Para facilitar, muitas empresas utilizam os controles visuais. Um exemplo disto é a demarcação no chão do local correto da lixeira, ou mesmo marcação do alinhamento das mesas do refeitório. Isso é feito para tornar comum algumas práticas de organização. Algumas empresas adotam ainda rotinas administrativas, como a inspeção diária do locais de trabalho, criando regras como: é proibido ferramentas na bancada de produção com a linha parada, ou mesmo, é proibido deixar papéis sobre a mesa após expediente. Essas rotinas contribuem para reforçar o compromisso da empresa com a cultura do Seiton. E aí você está vendo, o que é o Seiton é organização. Sim, as pessoas vão trabalhar, vai ter seu ritmo, mas para os 5 S, ao entrar no ambiente de trabalho, a primeira coisa que o colaborador deve saber é: está faltando alguma ferramenta no meu ambiente de trabalho? Se for positivo, no sentido de sim, está faltando, fala logo, está faltando essa chave aqui.
Mas, por outro lado, está tudo ok, vamos trabalhar, aí terminou o expediente como exemplo, cada coisa em seu lugar, uma vez que há um lugar para cada coisa. Quais são os benefícios dessa prática do Seiton? Primeiro, preste atenção, isso aumenta a produtividade, uma vez que facilita o acesso aos recursos, aos materiais, aos equipamentos. Eu vou usar recursos como um coletivo das máquinas e equipamentos necessários para um determinado ambiente de trabalho. Isso reduz custos, visto que há maior controle sobre tais recursos. Reduz acidentes de trabalho, a partir do momento em que os recursos são devidamente alocados, facilita a limpeza, diminui o estresse dos trabalhadores, uma vez que o clima do ambiente melhora. E aí dá a base para o próximo S. Você já viu SEIRI, utilidade, SEITON, organização, e vem agora para o 6, o que é a limpeza. Deixar o ambiente com a sensação de novo, de conservação, se possível mais brilhante. Como pratica não só o SEISO, mas o SEIRI e o SEITON, todos têm que participar. Não só a direção, a baixa gerência, a média gerência, todos. Cada um tem que ser responsável por praticar os 3 primeiros S. Isso se envolve na utilidade, na organização e na limpeza. Sim, há a limpeza macro de toda a empresa, há aquela equipe responsável pela limpeza de um determinado ambiente de uma forma geral, mas o micro, individual, todos podem e devem participar. E aqui é importante que, fechando os 3 primeiros S, sejam definidos os pontos de manutenção, não só da limpeza, mas da utilidade da organização, e que haja a devida auditoria interna. Ou seja, haverá uma pessoa, uma equipe, que vai ver qual aqui como se for o conjunto de colaboradores, qual é aquela equipe que está levando a sério os 3 primeiros S, e entre aquela equipe, quem é aquele que se destaca por ter feito não só o que se pede, mas e além do que está sendo pedido no sentido de organização e de limpeza. Sim, a organização e a utilidade já é padronizada, mas a limpeza é que vai fazer a diferença. Então, este ESSO 6 preconiza a limpeza do local de trabalho e dos equipamentos. Eles devem estar sempre limpos, sem sinais de poeira, sujeira ou resíduos de qualquer espécie. Também deve haver uma preocupação com a adequada destinação do lixo, lembrando que aqui nós falamos dos resíduos sólidos e a coleta seletiva ou reciclagem. Isso aqui é que vai fazer a diferença na prática dos 3 primeiros S. Essas medidas podem evitar acidentes de trabalho, diminuem a necessidade de manutenção de equipamentos por má conservação, promovem o bem-estar dos funcionários e impactam a produtividade. Direcionado para os materiais, o SEISO prega a rotina da limpeza e, acima de tudo, não sujar. Veja como isso é prático. Algumas dicas a mais para que seja implementado esse S da limpeza. Muitos lugares marcam o dia que é chamado também de housekeeping, ou o dia da grande limpeza. Faz uma festa, porque aqui, na verdade, é preciso uma conscientização, um treinamento sobre a importância, a prática dos 3 primeiros S, mas é colocar a mão na massa no dia da limpeza, no dia D, no housekeeping, que todo mundo vai deixar o ambiente realmente com aquele aspecto do antes dos 5S e depois dos 5S. Muitas empresas fazem um dia especial aqui, contratam, às vezes, músicos, ou faz um determinado almoço, lanche, coffee break. Importante é que sensibilize a todos, não só para limpar, mas para colocar em ação os 3 primeiros S's. É nesse momento que se definem as regras para a devida manutenção da limpeza e as auditorias da prática dos S que já foram estabelecidos e explicados. Também define os locais para a coleta de lixo, como eu falei, a coleta dos resíduos sólidos, e aí onde vai haver a diferenciação para aquela equipe que não só limpa, mas vai além, fazendo a coleta seletiva,
ou outras coisas que mereçam destaque. Esse aspecto aqui conclui a primeira etapa dos 3 primeiros S. Precisa estimular os colaboradores a manter uma cultura periódica, não só da limpeza, mas da organização. Na limpeza é simples, evitar sujar é melhor do que estar limpando. Ou seja, se eu trabalho com estímulos para os meus colaboradores, esses estímulos para que eles evitem que se jogue coisas no chão, evite que sejam guardadas ferramentas sujas, que haja vazamento de equipamentos, que as áreas de alimentação e banheiros fiquem sujos, que trabalhe com roupas imundas, sujas, ou seja, é a prevenção. Isso também faz parte do CESO, porque um fogo, um incêndio, começa com a pequena faísca. Então, se você não tem, a empresa não se preocupa em identificar logo pequenos detalhes desses e evitar, no sentido de prevenir, aí todo investimento que é feito, muitas vezes, nos 5S, um ano depois está perdido. Após implementado, é chegada a hora de verificar se o terceiro S foi realmente executado de forma eficiente. Pense nas seguintes perguntas. As paredes estão limpas? Os colaboradores realizam diariamente a limpeza do seu local de trabalho? Os computadores estão limpos? As plantas existentes no ambiente estão adequadamente tratadas? O piso está limpo e bem conservado? Existe poeira sobre os armários, escrivaninhas ou bancadas? A apresentação pessoal, uniforme, vestuário, demonstra asseio? Esses são itens que devem ser colocados na reflexão. Se tudo que for útil e necessário seria para um determinado local de trabalho estiver devidamente organizado, CEITOM e limpo, CEISO, é só colher o resultado, os benefícios dos primeiros S. Quais são esses benefícios? Maior durabilidade dos equipamentos, redução do índice de acidentes de trabalho, ambiente mais higiênico, ambiente de trabalho agradável e saudável, diminuição do desperdício, prevenção de poluição, melhoria da imagem interna e externa da empresa. O que é que vai precisar agora? Os 2 S's finais. Você já viu o CERI, o CEITOM e o CEISO, e agora veja a aula seguinte sobre Seiketsu e Shikizuki. Nos vemos na próxima oportunidade. Ficamos por aqui. Que Deus abençoe a todos.